Bom, voltando lá, pessoal. Então, boa noite. Hoje a ideia é fazer o quê? Fazer um resumo do que a gente tratou no bimestre para saber e combinar também como que vai ser a prova. Bom, vocês sabem que eu procuro fazer o Moodle quando eu tenho um acesso ao Moodle da forma mais objetiva possível, mais completa possível, tá? Então, vamos acompanhar o Moodle lá, que lá vocês têm acesso a como que organiza a coisinha e vocês já sabem exatamente como que são as coisas, né? Então, vejam lá, pessoal. Então, primeiras coisas básicas, não veio ao caso, tivemos a primeira aula com a apresentação da disciplina, veio o carnaval, falamos um pouquinho de histórico, está gravada a aula, né? Falamos da relação de consumo, relação disso, quando que eu vou dar aplicabilidade e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pegamos bastante situações concretas e mencionamos, olha, aqui é o caso da aplicação, aqui não, por conta disso, por conta daquele outro. Normalmente a gente foge com base naquela questão da especificidade da lei, né? Falamos um pouquinho, coloquei esse vídeo que eu acho muito legal, interessante, sempre dá uma olhadinha nele, né? Princípios e responsabilidade civil. Parece pouca coisa, pessoal, mas são 6 aulas de conteúdo, tá? Considerando que a gente teve apenas um feriado específico, né? E ainda temos prova pela frente, então foi um aproveitamento bastante grande, tá? As aulas são online, sendo aula online, vocês sabem que não é a mesma coisa, o mesmo aproveitamento, né? Além de que nós tivemos também uma aula de atividade que, inclusive, já foi lançado a nota no sistema lá para vocês. No JACAD já tem a nota lançada da atividade relacionada a esse bimestre. Quem eventualmente não tem nota, me manda mensagem, a gente combina um outro tipo de atividade, que são os 3 ou 4 no máximo que não estavam presentes no dia. Mas trata-se de uma disciplina bastante simples. Sendo uma disciplina bastante simples, vamos deixar para os outros reprovarem vocês, né? Não é meu objetivo. Se acontecer, ótimo, mas eu acho que vai ser difícil de vocês ficarem em direito do consumidor, tá? Mas independente disso, pessoal, vamos lá. Né? Então, aqui eu coloquei as 6 aulas de conteúdo que nós tivemos, né? Então, já teve uma aula que foi a atividade, temos mais uma aula que vai ser a prova, mais uma aula que foi feriado, então o nosso bimestre já tem mais do que as semanas normais que um bimestre, tá? Então, tudo muito bem aproveitado. Vejam lá, pessoal, aqui, ó, eu vou dizer para vocês, a gente começou a apresentação, vocês bem conhecem toda aquela situação, como que é a avaliação, ementa do curso, falamos um pouquinho de origem e falamos de história. Gente, no passado eu era famoso eu perguntar de histórico na prova, então alguma coisa é possível que eu acabe perguntando, tá? Mas coisas simples, né? Por exemplo, a influência que é o único ramo do direito que a gente tem uma influência direta do direito americano, né? A Liga dos Consumidores, o Dia do Consumo que veio de lá, toda a evolução que teve, o que aconteceu no Brasil. Lembrar que no Brasil, antes de ter Código de Defesa do Consumidor, já tinha PROCON, que lá em São Paulo a coisa era bastante difundida, né? Então a gente tem bastante coisa relacionada a isso. Lembrar também que o próprio Código de Defesa do Consumidor é uma carta de princípios e é uma daquelas poucas leis que, se o povão diabólico ler, é possível que ele entenda alguma coisa, tá? Normalmente, porque a primeira parte dele vai fazer toda uma apresentação, uma questão pedagógica ali, tentando explicar, ensinar coisas que são, assim, bastante interessantes. Vejam, o resto desta aula vai trazer conteúdo que a gente acaba abordando nas outras aulas. Então, assim, o que é importante da primeira aula, o histórico, tá? Por quê? Porque alguma coisa sempre é interessante, alguma coisa sempre fica, e como é uma disciplina bastante objetiva, é uma lei relativamente pequena, eu me dou o luxo de fazer uma aula super tranquila, bastante objetiva. Tá, na outra aula, a gente falou do contexto histórico. De novo, qual era o objetivo, como é que foi, mencionamos lá a questão do Código de Hammurabi,
a primeira aula foi só a apresentação, né, pessoal? E a segunda aula que começou realmente a falar com relação ao histórico, né? Então, na primeira aula nós fizemos um apanhado geral com relação ao direito do consumidor, e daí aqui a gente tratou de todas as etapas relevantes que a gente teve, né? Então por que a questão da mensagem do Kennedy, né, aos direitos, a conferência da ONU, como é que a ONU se colocou com relação a isso, a resolução que a gente teve na sequência, né, e como que isso impactou na legislação brasileira, como a gente teve a previsão do próprio Código na Constituição de 88, por isso que o Código acabou saindo em 90, né? Desigualdade na relação de consumo, que é o básico de tudo isso, e a gente vendo lá a questão da Constituição, tá? Então, como que surgiu no mundo e como que surgiu o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. Tá? Questão bastante simples, é importante dar uma olhada, porque a gente passou bastante tempo falando com relação a isso aqui, está tudo gravadinho, vocês têm todo o conteúdo relacionado a isso. Então, eu digo para vocês, alguma coisinha do histórico eu me dou o luxo de perguntar por conta da peculiaridade da disciplina. Tranquilo? Beleza. Vejam, já estamos lá na terceira aula, né? Então aqui a gente teve o quê? Falamos da relação de consumo. Então, elemento subjetivo, objetivo e finalístico, né? Quem que é o consumidor, que é aquele sujeito como destinatário final, o que é o destinatário final. Então, nós vamos pegar a teoria finalista, a teoria maximalista e a terceira via, que é o posicionamento do STJ, que é o finalismo mitigado, aprofundado, né? Então, o que quer dizer isso? Que quando o sujeito realmente precisar, a gente ajuda, né? É uma situação em que ele talvez não seja um consumidor exatamente final, mas se ele precisa de alguma ajuda, alguma situação, a gente acaba auxiliando, a gente reconhece a vulnerabilidade no caso concreto. Então é assim que o STJ entende. Temos que conhecer essa teoria, né? A jurisprudência dessa corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a parte apresenta em situação de vulnerabilidade. Então, não precisa ser necessariamente finalista. Então, uma empresa, alguma situação em que está em notória desvantagem, em alguma daquelas inferioridades que a gente já mencionou no decorrer das aulas, que caracterizam a necessidade do consumidor, sua hipossuficiência, sua vulnerabilidade, efetivamente. Então, por conta disso, o STJ tem concedido, reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em situações diferentes. Por quê, pessoal? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele sai da regra geral do direito civil e ele traz uma série de direitos especiais, direitos, assim, um plus, né? Então, quando eu consigo me caracterizar como consumidor, eu tenho, assim, uma série de direitos a mais, uma série de coisas a mais. Eu tenho foro privilegiado, eu posso pedir aí a inversão do ônus da prova. Então, eu tenho a interpretação favorável das cláusulas contratuais. Então, eu tenho várias coisas assim que são colocadas a meu favor. É um coringa que eu tenho na manga se eu conseguir me caracterizar como consumidor. Por isso, há preocupação em saber, principalmente, qual é o posicionamento do STJ. O STJ caminha para uma teoria finalista mitigada. Então, às vezes, mesmo não sendo 100% o destinatário final do produto, se necessitar, eu vou dizer que é possível aplicação. Diferença de vulnerabilidade e hipossuficiência, a gente tratou, né? Então, que equiparados, essa é uma questão bem interessante, né? Quem é equiparado? É qualquer pessoa que possa ser atingido pelo dano, por um defeito, né? Por um acidente de consumo, como uma teoria que a gente falou lá na frente, né? Os bystanders aqui, que são esses consumidores equiparados. Pode ser coletividade de pessoas, pode ser vítimas de um acidente de consumo. Imagine a dor de barriga da maionese do casamento, né? E assim por diante. Coletividade de pessoas, mesmo que incerto, os consumidores de água de Ponta Grossa, né? As pessoas expostas a práticas comerciais, então aquelas pessoas que estão expostas a alguma coisa e acabaram se iludindo por alguma mensagem publicitária enganosa, que forçou a amizade efetivamente. Então, são situações bem efetivamente.
né? Bem efetivas, bem claras, né? Bem colocadas, assim, que a gente coloca pessoas que mesmo não tendo participado efetivamente da relação de consumo, ou seja, não tenham pago por aquele produto, por aquele bem, efetivamente podem ser caracterizadas como consumidores, tá? Quem é fornecedor, né? Coloca o traficante. Por quê? Porque existe um monte de atividade que o sujeito pode fazer que coloca ele como traficante. Então, vamos pensar em fornecedor como uma cadeia de quem produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui, comercializa, né? Várias coisas ele pode fazer e pode colocar ele nessa relação de fornecedor, tá? Do lado de lá da relação. No entanto, né, ele tem que ser habitual, profissional, não pode ser uma pessoa que praticou o comércio, que vendeu uma coisa uma vez, ele não vai ser fornecedor. Fornecedor é alguém que trabalha fazendo aquilo, daí o profissionalismo, e esse trabalho sai habitualmente, diariamente eu trabalho com isso. Mencionamos que eu posso pensar o Estado como fornecedor de serviços, né? E colocamos o conceito de tributo, que é qualquer bem móvel, imóvel, material, imaterial, que eu posso colocar, né? Imóveis estão expressamente proibidos, né? E eu posso pensar em qualquer coisa imaterial. Aqui eu estou falando, imagine no joguinho de computador. Mais imaterial ainda, a roupinha do manequim que está no meu joguinho de computador. Imaterial bastante, né? Lembrar que não existe almoço grátis, alguém está pagando e alguma coisa existe com relação a isso. Então, o produto que existe uma remuneração embutida em alguma parte, em alguma situação. Serviço, né, a mesma coisa, né? Remuneração, que é a forma de pagamento, que pode ser direta, eu vou lá e pago diretamente o valor, pode ser indireta, por conto por meio de está incluído no preço das mercadorias que eu comprei no supermercado e que funcionamento que eles me dizem que me dão gratuitamente, mas não existe nada grátis, tá? Remuneração e relação de consumo, né? Então, há relações trabalhistas, condomínio, contrato locação, né? Mencionamos que banco, a gente tem um entendimento claro da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, plano de saúde se aplica também, desde que não seja autogestão, desde que não seja colegas reunindo-se para custear as despesas de saúde. Então, se não for autogestão, se não for uma sociedade efetiva, eu tenho aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Previdência complementar, eu digo que é cabível, nos termos da súmula 563 do STJ, né? Nós vamos pegar aí uma série de situações relacionadas a isso. Colocamos questões e uma revisão da aula. Então, aqui foi o foco principal dessa aula, bater em cima da relação de consumo. Quem é consumidor, quem é fornecedor, quem não pode ser nenhuma dessas figuras. Na aula 4, pessoal, nós fomos um pouquinho além e pegamos casos de julgados, de interpretações jurisprudenciais a respeito da aplicabilidade ou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, né? Então vamos lá. Batemos novamente na questão da habitualidade versus ocasionalidade para caracterizar a questão do fornecedor. Se for ocasional, ele não é fornecedor. E se for habitual e ele tiver os outros requisitos, ele pode ser fornecedor. Lembramos que eu não preciso ter uma empresa constituída, regularmente construída, certinho, registrada, para estar diante de um fornecedor. Pode ser uma colega da sala de aula que vende Avon, pode ser uma massa falida, pode ser alguma coisa que, eventualmente, não tenha uma constituição formal, não é uma sociedade correta, pode ser uma banquinha no cabelô, isso não tira dele a característica dele ser fornecedor, né? Novamente, Estado como fornecedor, novamente, objetos materiais e digitais, remuneração indireta e onerosidade, tá? Daí, novamente, a gente falou que mesmo aquilo que aparentemente é gratuito, não é gratuito.
mencionamos a súmula 130 do STJ, que dá responsabilidade sobre o estacionamento mantido. Lembramos que quando eu aplico a legislação trabalhista, quando eu estou diante de uma relação de trabalho, eu não estou diante de uma relação de consumo. É bem claro essa situação. Mencionamos que estou contratando um advogado, o advogado tem uma lei própria, então, pelo princípio da especificidade, na caso da antinomia jurídica, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, eu aplico o Estatuto da Advocacia, né? Com relação ao condomínio, não existe condomínio, existe, na verdade, uma sociedade que é regulada pelo direito civil, né? É claro que o condomínio em si pode ser consumidor de serviços de terceiros, o que não caracteriza a relação de consumo entre os condôminos. Condômino a taxa condominial que eu pago não se aplica à relação de consumo, porque não é uma relação de consumo, é uma relação de sociedade, tá? Eu não aplico na locação urbana, porque também tem lei própria tratando disso. Eu não vou colocar o Código de Defesa do Consumidor entre o inquilino e o proprietário do imóvel. E se eu colocar uma imobiliária na jogada, quem é cliente da imobiliária é o proprietário do imóvel e não o inquilino. Caso de previdência fechada, né, eu não aplico, porque daí a gente está fazendo autogestão com relação a isso, né, assim como eu não aplico na autogestão dos planos de saúde. Não tem aplicação com relação a isso. Que eu vou lá, faço uma obra por administração. Então, novamente, eu e alguns colegas construindo um prédio, porque a gente quer ir morar lá e o jeito mais fácil que a gente achou era isso, né? Então, neste caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Não, é eu e meus amigos que nos reunimos, fizemos uma sociedade e estamos construindo. E, novamente, é um condomínio. Condomínio é sinônimo de sociedade, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Bancos, logicamente que se aplica, entendimento sumulado que se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, que eu reconheço a existência de uma relação de consumo, né? Vou dizer assim, que eu vou pensar que não é porque eu aplico o Código de Defesa do Consumidor que eu não posso, em hipótese alguma, aplicar o direito civil, até porque o Código Civil é a regra geral do mundo jurídico, né? E o Código de Defesa do Consumidor traz algumas peculiaridades, alguns direitos específicos. Então, não é porque eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor que eu não aplico nada do Código Civil. Na verdade, eu só dou preferência onde que existe a lei específica. Aonde o legislador deixou em branco, obviamente que eu continuo tratando do Código Civil. Os fornecedores são solidariamente passivos, né? Falamos aqui da relação de consumo, conceito de produto novamente, obsolescência programada, que é aquela coisa legal de você ver naquele videozinho lá da história das coisas, para entender bem certinho o que é isso, né? Story, que está aqui mencionado. Tá, aí passamos para questões. Alguma dúvida, pessoal? Estou falando rapidamente porque eu já falei e eu já deixei tudo gravadinho, tá ok? Bem tranquilo para vocês terem acesso. Na quinta aula, pessoal, falamos de princípios, né? Vocês me conhecem, sabem que eu não sou assim o as dos princípios, né? Mas o código traz a política nacional, como que deve ser, né? Com o reconhecimento da vulnerabilidade, que o consumidor está numa condição menos favorável, e por isso a gente deve protegê-lo, né? E por isso é direito do consumidor, né? Daí nós vamos pegar essa vulnerabilidade, tem alguns pilares, né? Então, primeiro pilar, vulnerabilidade técnica. Ele não tem conhecimento específico sobre aquilo. Estou comprando um computador para usar, não sei como é que é feito. É difícil. Alguém pode saber, mas a grande maioria não sabe. A dimensão jurídica, ele também está numa condição de vulnerabilidade, por quê? Porque ele vai aderir a um contrato, como é uma coisa que ele vai comprar para o uso dele, simples, uma vez na vida, olha lá, alguma vez mais, né? Mas ele não vai discutir, não vai se preocupar tanto com o ponto de vista jurídico. Então, jurídico ou cientificamente, ele não vai ter, assim, um nível de conhecimento e talvez, até porque isso não desperta interesse a ele não tem o mesmo domínio que o fornecedor, né? Do ponto de vista fático, né,
é o poderio econômico do fornecedor. Como o fornecedor está ali colocado, né, o nosso monstrão aqui, ele está colocado fazendo aquilo e domina aquela situação. É claro que o consumidor está numa condição de extremamente vulnerabilidade relacionado a isso, porque é uma simples negociação que eu faço contra uma pessoa que só faz isso. Então, lógico que existe a vulnerabilidade nestas situações. E informação, né? A informação é o direito, com certeza, mais importante do consumidor. Por quê? Porque ele tem que ser informado de tudo. Porque parte da ideia é que ele não está com toda essa situação, toda essa contexto, ele não está, às vezes, tão ligado com relação a tudo isso, né? E daí, a vulnerabilidade é presumida, e a hipossuficiência é processual, vai ser analisado pelo juiz caso a caso. Então, lembrar dessas duas coisas. O direito do consumidor presume que, se é consumidor, ele está numa condição de vulnerabilidade. Por quê? Por conta de aquelas dimensões que nós acabamos de falar. A hipossuficiência é algo que vai além e que, caso a caso, o magistrado tem que analisar se ela realmente existe e aplicar ao caso concreto, tá? Falamos de princípio da boa-fé objetiva, que eu vou ver a boa-fé do sujeito com base nos atos dele e não tem como saber subjetivamente o que está passando pela cabeça dele. Lembre-se, quando a gente fala de boa-fé objetiva e subjetiva, é a mesma coisa para perguntar para a namorada se ela me ama, né? A mesma situação, a mesma interpretação. Dever anexo à boa-fé, por que dever anexo à boa-fé? Eu tenho que agir de uma forma correta, com integridade, respeito, cuidado, zelando, fazendo corretamente, seguindo prazos, pagando, cumprindo tudo aquilo que a boa-fé determina. Ou cumprir esses deveres, né, eu estou demonstrando a minha boa-fé. A partir do momento que eu não cumpro com esses deveres, eu estou demonstrando a minha má-fé. Lembrando sempre, a boa-fé presumida e a má-fé tem que ser provada. Então, se você alegar, você está de má-fé, saiba que você está atraindo para você o ônus da prova de comprovar a má-fé da parte contrária. Transparência, tudo que for feito tem que ter pleno conhecimento dado ao consumidor, né? O direito mais importante, que eu já falei diversas vezes, é a informação, informar tudo, né? A informação tem que ser acessível, né? Um direito que é importante pelo direito em si, mas talvez não no contexto do consumo, né? Porque vida, saúde e segurança são direitos básicos, né? Previstos lá na Constituição. O direito do consumidor não poderia ser diferente, não poderia passar por cima disso. Mas nós temos aí digamos assim, um rol de ramos de direito, de leis e de coisas que vão se colocar antes mesmo do direito do consumidor na defesa desses, da vida, saúde e segurança, né? O recall, que seria o recall, ter um defeito, chama para consertar, lembrar que o contrato tem que ser respeitado desde que ele cumpra a sua função social, que eu devo, ao máximo possível, conservar o contrato, né, porque trazer um equilíbrio, não interpretar cláusulas contratuais de forma a deixá-las sem aplicabilidade, né, e sempre que tornar alguma coisa assim absolutamente desequilibrada, né, e lembrando que, tratando-se de direito civil, eu tenho que ser imprevisível e desequilibrado. Então, algo que não era previsível tornou o contrato desequilibrado, pelo direito civil, eu posso revê-lo. Quando eu estou falando de direito consumidor, eu tiro o requisito da imprevisibilidade. O contrato tornou-se desequilibrado, não precisava ser uma coisa absolutamente imprevisível, como o direito civil exige que seja. Aqui nós simplesmente tornou-se desequilibrado, a gente pode revisar. Tenho que reparar integralmente todos os danos causados, né? E fabricante, distribuidor, lojista, tal, quem está no lado da cadeia do fornecimento é, digamos assim, solidário com relação ao consumidor. Vou sempre buscar uma interpretação de forma mais favorável e garantir um acesso à justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova de acordo com a interpretação justificada do magistrado, né? Não vou nem mencionar estas coisas que estão aqui, porque não faz muito sentido, vai falar de serviços públicos e assim por diante. Última aula, pessoal. O que eu mencionei para vocês importante?
Aqui a gente vai falar de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, vocês devem lembrar lá das aulas de direito civil, que é o quê? Deu merda, quem paga a conta? Né? Então, nós estamos pensando de uma relação de consumo aonde deu merda e eu tenho que pensar como que vai ser a responsabilização com relação a isso. Tá? Então, responsabilidade objetiva e risco. Né? Pelo Código Civil, eu tenho uma regrinha que diz assim, risco-proveito. Quem lucra com a atividade deve responder pelos seus danos. Né? Então, o fabricante, o produtor, responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos. Ah, então eu estou falando responsabilidade objetiva com base no risco assumido. Objetiva porque eu não preciso demonstrar a culpa, só o dano. Ah, quebrou, estava estragado, não me interessa. Está estragado e buscar a reparação com relação a isso. O caso, um acidente de trânsito, responsabilidade ao conserto do teu carro, desde que você demonstre que a culpa do sinistro é da parte contrária. Quando nós falamos de direito consumidor, comprei um bolo no mercado que não estava legal, estava azedo. Ah, eu preciso provar o porquê que o bolo azedou? Não, não preciso. Tá? Simplesmente eu tenho que demonstrar, olha, está estragado. O fabricante, o vendedor, o produtor é responsável objetivamente com relação a isso. E nós falamos, vício, problema que atinge o bem. Fato, atinge a pessoa, né? Então vai além. Então, quando eu falo vício, eu estou falando da coisa. Quando eu falo fato, eu estou falando daquele contexto onde toda aquela coisa estava inserido, né? Acidente de consumo é quando o fato do produto, né, ele expõe a segurança, ele põe o risco, ele não tem a segurança que ele deveria ter. Então, é o celular que pega fogo, é a coisa que gera dano à saúde de alguém. Né? Então, aqui, critérios de saúde, não vou nem mencionar, né? Posso ter defeito de projeto, concepção, quando a coisa está lá desde a sua criação, equivocada. Posso ter problema com relação à produção, execução. Lembrem, aqui nós mencionamos lá a questão das obras de engenharia, né? Quando eu estou falando projeto, concepção, eu estou falando da planta, o engenheiro fez um projeto. Se o erro está no projeto, ele é responsável. Né? Existe, inclusive, a anotação da responsabilidade técnica, a ART, que o engenheiro que projetou tem que recolher e registrar perante o CREA. Então, posso ter um defeito com relação ao projeto de concepção? Posso. E, às vezes, o projeto está todo perfeito, mas quem foi construiu de um jeito errado. Né? Então, posso ter também um defeito com relação à execução, à elaboração do negócio. Defeito com relação à informação, às vezes não informou corretamente, né? Tem que dizer o problema, o risco, né? Todo mundo responde diretamente, né? Ou imediatamente. Responsabilidade subsidiária do comerciante. Quando que vai ter responsabilidade subsidiária? Via de regra é objetiva, mas quando o defeito era só de fabricação, não faz sentido eu cobrar do cara que está vendendo na lojinha. Daí eu vou cobrar do fabricante. Só que se eu não encontro o fabricante, o vendedor responde subsidiariamente, porque o consumidor não pode ficar chupando o dedo. Até porque nós seguimos a ideia de objetiva, risco. Responsabilidade objetiva, independente da demonstração de culpa, e risco. A partir do momento que o sujeito concordou de vender aquele troço, ele assumiu o risco também. Então, por isso, mesmo que seja subsidiária, vai existir responsabilização no caso de um vício de projeto, né, para o comerciante. Regressa ao responsável, eventualmente dentro da cadeia de fornecedores, uma pessoa foi responsabilizada, ela pode ir atrás dos demais para ser indenizado com relação a isso. Posso ter defeito na prestação do serviço, com relação à segurança de serviço, né? Lembrando que se eu contrato um profissional liberal que atua de forma pessoal, ele responde mediante culpa, porque eu imagino que ele não tem toda aquela estrutura que normalmente a gente tem. Então, fui lá no consultório do médico, falei com ele. Pessoa física, responsabilidade subjetiva. Fui no hospital, o hospital tem todo um empreendimento criado para dar suporte à saúde, tem toda uma preparação. A responsabilidade não é mais subjetiva, é objetiva, porque tem toda aquela estrutura maior, né?
Aqui, terceiros equiparados, os bistandard, né? Não sei como é que fala, meu inglês é horrível, né? Mas esses terceiros que são equiparados à relação de consumo, não mencionando novamente eles, né? Aqui alguns exemplos. E quando não, que o fornecedor não responde. Então, quando não colocou no mercado. Ah, tem um troço com o meu nome lá que está vendendo errado. Mas não é meu, foi eu que produzi. Roubaram do meu negócio. Ah, é um plágio, é um produto pirata. Várias situações a gente pode colocar, né? O defeito não existe. Vamos lá e o cara usou errado. Não existe defeito? Ótimo. E se eu conseguir justificar que a culpa é exclusiva do consumidor, também, neste caso, eu consigo justificar que o fornecedor não responde, não tem por que ser responsabilizado por isso. Aqui, tratando cada uma das situações, prazo para indenização, aqui pelo fato do produto do serviço, lembrando que vício é o produto e fato é tudo aquilo que está em volta. Então, para buscar a indenização de tudo aquilo que eu perdi, que eu deixei de ganhar, que me causou de prejuízo por conta de um produto viciado, eu tenho 5 anos para ajuizar a ação correta. O termo inicial, a partir do momento que eu tomo conhecimento, e essa reparação tem que ser integral. Tudo que eu perder, tudo que for lesionado, tem que ser reparado, ok? Aqui, novamente, algumas questões. Gente, as aulas são bem tranquilas, por quê? Porque efetivamente é uma disciplina tranquila, tá? É um conteúdo tranquilo. Mas faz a diferença, pessoal. Vou dizer para vocês que eu peguei muitas provas, muitos exercícios com base em provas do exame de ordem da segunda fase, onde eles se apegam a quezinhos para tentar fazer com que a relação de consumo passe desapercebida e mude completamente o conteúdo do direito tratado, tá? Aqui, resuminho simples, né? Começamos falando da evolução, lá um pouquinho do microsistema, da questão histórica, algumas coisas importantes, e falamos do sujeito, quem é consumidor equiparado, né, o que é fornecedor e objeto, o que é produto, o que é serviço, né, direitos básicos, reconhecimento da vulnerabilidade, que é um pilar do nosso Código de Defesa do Consumidor, que nós temos que ter boa-fé e transparência em tudo, e mencionamos alguns direitos básicos. Por final, nós falamos do fato do produto e do serviço, né? Mencionamos que a responsabilidade é objetiva, e citamos algumas excludentes, lembrando que o prazo para falar disso é de 5 anos, de acordo com o artigo 27 do sei as notas. Quem efetivamente está sem nota é porque não estava lá no dia, me manda uma mensagem e eu passo um trabalhinho tranquilo para vocês fazerem. Não precisamos acertar isso agora, tá? Amanhã eu estou aí na instituição, qualquer coisa que vocês precisem, e semana que vem é o dia da alegria. Eu estou aí para aplicar a prova. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa diferente? Posso ajudar vocês com alguma coisa? Querem que eu vá adiantando a matéria do bimestre que vem? Tem alguma dúvida para tirar? Do contrário, eu sou aqui todo ouvidos, pessoal. O que vocês Professor, contam? a dúvida que todo mundo vai perguntar em relação ao vademecum, se poderá ser utilizado na prova ou não. Veja bem, eu acho que eu não me incomodo com o vademecum, pode utilizar, tá? Até porque dá para fazer uma prova mais pesadinha daí, né? Beleza, é que daí vão perguntar, né? Não, pode ficar sabendo que eu vou deixar que use o vademecum. Me reservo no direito de eventualmente dar uma olhada no vademecum de quem eu acho que está colando. Mas não faço questão nenhuma de pegar ninguém colando, beleza? Tranquilo? Vamos fazer chamada então, pessoal, só para não perder o costume? Acredito que é isso que os senhores estão esperando, né?
Tá. Fernanda Aparecida. Presente. Tá. Gabriel. Presente. Ali. Vitor Hugo. Presente. Tá. Adriele. Essa não vem mais, né, gente? Alessandra. Tá ali. Ana Caroline. Tô aqui. E Ana Maria. Acho que não. Antônio Anselmo. Presente. Antônio Júnior tá ali. Presente. Bruno Eduardo. Presente. Tá aqui. Carlos. Presente. Tá aqui. Cristiane. Acho que não. Dayana. Tá ali. Presente. Edenilson. Tá ali. Presente. Eduardo. Presente, professor. Helenice. Presente. Enzo. Presente. E Evelyn. Tá ali. Faline. Tá ali. Fernanda. Presente. Graziele. Tá. Presente. Gustavo Oliveira tá ali. Gustavo Cacol tá aqui. Igor Ferreira tá aqui. Presente. O outro Igor não, né? Ivone Presente. tá ali. Jackson Novinski tá ali. Presente. Tá. Jaque tá ali. Jéssica tá ali. João Amauri. João Mauri, presente, professor. Ah, tá. Tá lá em cima. Karine. Falou. Presente. Lorena. Presente. Presente. Lorena tá ali. Luiz Guilherme tá Presente. aqui. Marcos tá ali. O outro Marcos. Maria Fernanda. Não, né? Patrick. Presente. Ricaele tá ali. Eu. Ricardo tá ali. Presente. Silvana tá ali. Presente. Silene. Acho que não, né? Taciele tá ali. Presente. Thaís tá aqui. Tainá tá aqui. Gente, Presente. quem tá levando falta? Silene. Maria Fernanda. Igor Mudinho, né? Cristiane. Ana Maria Cordel. Adriele. Beleza, pessoal? Chamada feita, conteúdo especificado, tudo certinho, só fazer a prova agora, pessoal. Tranquilo? Estou à disposição de vocês, podem me mandar mensagem, pode fazer o que vocês quiserem, tá bom? Mas estão dispensados. Boa noite. Valeu. Beleza, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite, valeu.